Bom dia, amados em Cristo Jesus. Chegamos hoje ao capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Como já mencionamos nas devocionais anteriores, um tema recorrente nesta carta é a questão da justiça de Deus, que não é alcançada pela mera obediência da lei, mas por intermédio da fé em Cristo Jesus. Afinal, como diz Paulo em 3:20, que eu tomo a liberdade de ler mais uma vez para trazer à nossa memória, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Assim, Paulo também já havia afirmado com absoluta clareza em Romanos 1:17, e que se tornou a declaração central da reforma luterana, porque no Evangelho, escreve ele, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esta verdade já fora citada, declarada nas Escrituras, nas leis, nos profetas, e que apontava para esta centralidade do Evangelho de Cristo para a nossa salvação. Diante disso tudo, Paulo faz aqui uma declaração profundamente certeira, mas que tem sido objeto de interpretações errôneas, desvirtuadas, mal compreendidas. Diz ele em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Temos aqui um embate, uma discussão de interpretação que tem atravessado séculos e gerações. O pivô do problema é a palavrinha grega telos, que tem um duplo sentido de tanto pode ser traduzida por fim, término, como também por alvo, propósito, finalidade. Na verdade, nós precisamos incluir ambas as possibilidades de tradução e não simplesmente optar por uma delas. Por um lado, em termos temporais, com a vinda de Cristo, cessa a obtenção da justiça, da justificação diante de Deus através da observação da sua lei. Então, quando Paulo nos diz aqui em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê, ele não está querendo dizer que com Cristo toda a lei e profeta está simplesmente descartada. Ou seja, que o verdadeiro cristão não deve mais de nenhuma obediência à lei, que ele está livre para fazer o que bem entende. Na verdade, o próprio Cristo afirmou categoricamente o contrário. Diz ele, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5:17-18. Digo-lhes a verdade de Jesus, enquanto existirem céu, terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. E de fato, Cristo não só cumpriu toda a lei perfeitamente, fazendo por nós o que éramos incapazes de fazer nós mesmos, mas nele, em Cristo, se cumpriu todo o propósito da exigência da lei, da existência da lei e dos profetas, que já apontava para Cristo como um instrumento de salvação da parte de Deus. Portanto, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê, ele está dizendo também que Cristo é o objetivo, o alvo, a finalidade da lei, que a lei vai encaminhando as pessoas a Cristo. Então, Paulo está dizendo que Cristo é o alvo e o propósito da lei. Ele expõe isso com toda clareza, por exemplo, em Gálatas 3, verso 23 e seguintes.
Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, diz Paulo, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ele nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, por meio de Jesus, não precisamos mais da lei como um guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 3. Que esta verdade absoluta permaneça inabalável em nossos corações. Que estejamos firmados nessa certeza. Somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Amém.